Eu sou a Beatriz Gadelha. Boa noite, gente. Sou da C2 e eu vou falar sobre o desenvolvimento dos membros, ok? Os objetivos de aprendizagem são compreender os aspectos sobre o desenvolvimento inicial dos membros, compreender a importância dos estados finais do desenvolvimento dos membros e conhecer as malformações congênitas associadas à embriogênese dos membros. Vou começar com os estados iniciais, mas primeiro é bom a gente saber a posição do membro. Ele vai ficar na parte anterolateral do tronco e vai ter a parte proximal e a distal. A proximal é mais perto do tronco e a distal mais longe do tronco, que seria o ombro proximal e a mão distal. E anterior, que vai ser na direção do dedão, e posterior, ao contrário da direção do dedão. Aí, o estágio inicial vai ser similar tanto para os membros superiores quanto para os inferiores, só vai mudar um pouco a cronologia, porque os membros superiores vão começar a aparecer lá para o 24º dia, e os membros inferiores no 25º ou 26º dia, mas os dois na quarta semana. Aí eles vão começar, como eu já disse, vão aparecer na parede anterolateral do corpo, com pequenas protuberâncias de mesoderma coberto por ectoderma. Na parte mais distal do broto, vai ser criada uma camada mais espessa de ectoderma, que vai ser a crista ectodérmica apical. Quando você pensa em apical, você lembra de ápice, ou seja, é a ponta, está em cima do mesênquima do mesênquima aqui embaixo. Aí, a crista ectodérmica apical, ela vai crescer por meio do FGF10, que vai induzir esse crescimento, e ela também vai liberar o FGF8, que vai regular o crescimento próximo distal. Aí, esses FGFs da crista ectodérmica vão ser regulados pelo ácido retinóico, vão ser inibidos. Ou seja, o ácido retinóico meio que vai regular o crescimento do broto, impedindo que ele cresça demais. Aí, as células mesenquimais vão se agregar à margem posterior do broto, que é a da direção do dedão, formando a zona de atividade de polarização. Essa zona de atividade de polarização vai ser ativa pelos FGFs da crista ectodérmica apical e pelo WNT7A. E ela também vai ativar a expressão do gene SHH, que é o Sonic Rodhead, que vai induzir o crescimento anteroposterior. Então, crista ectodérmica apical é crescimento próximo distal e zona de atividade de polarização é crescimento anteroposterior. Sempre lembrem disso porque ela cobra muito. E as células mesenquimais proximais, que são mais perto do tronco, vão formar os vasos sanguíneos e a cartilagem molde para os ossos, que vão ser formados por ossificação endocondral. Aí, sobre o crescimento dorsoventral, vai ser induzido pela WNT7A, que vai ser liberada pelo ectoderma dorsal, e pelo homebox 1, que vai ser liberado pelo ectoderma ventral. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ok, vou continuar. Aí um pouquinho sobre a cronologia. Na quarta à quinta semana, mais ou menos, já vai acontecer o achatamento das extremidades distais, que vão formar como se fossem placas na região da mão, que vai ser formada a mão. E na sexta à sétima semana, a crista ectodérmica apical vai induzir o desenvolvimento dos ossos dos dedos. Então, isso vai formar os raios digitais.
dos membros superiores e dos membros inferiores. Além de que vai acontecer também, nessa sexta, sétima semana, um giro de 90 graus dos membros. Nos membros superiores, a região que vai formar os cotovelos vão ficar para trás e a região que vai formar os joelhos vão ficar para frente. Ou seja, é só a região. O joelho e o cotovelo ainda não foram formados, mas a região deles vai ficar na posição de adulto. E na oitava semana vai ter a formação dos cotovelos, joelhos e dedos. Os dedos, eles primeiro são só o achatamento das extremidades digitais, que é só a mão. Aí vão formar os raios digitais e depois os raios digitais vão se separar e formar os dedos bonitinhos. Os raios digitais, entre eles, tem um mesênquima frouxo, uma camada fina de mesênquima frouxo, cujas células vão sofrer apoptose pelo fator indutor da apoptose, o nome já diz. Elas induzem a apoptose nesse mesênquima. E para não ocorrer a apoptose descontrolada, para não ocorrer muita apoptose nem pouca apoptose, o TGF-beta, que é o fator transformador do crescimento beta, vai controlar essa apoptose interdigital. E agora os estágios finais. Vou falar sobre a ossificação, a musculatura associada, a inervação e o suprimento sanguíneo. Na quinta semana já, os centros de condrificação já vão começar a ser formados. E na sexta, já todo o esqueleto já vai ser cartilaginoso, todo o esqueleto do membro já vai ser cartilaginoso. Enquanto na sétima, já vai ter o início da ossificação dos ossos longos, que vai ser a ossificação endocondral, com a formação dos centros primários de ossificação, que já vão estar presentes em todos os ossos até a 12ª semana. A musculatura associada vai ocorrer da migração dos dermomiótomos, que vão derivar dos somitos, e vão se diferenciar em mioblastos para formar essa musculatura. E na quinta semana, os nervos vão chegar nos membros e vai ocorrer a formação dos vasos sanguíneos. Essa chegada dos nervos vai chegar primeiro os axônios dos neurônios motores e depois os axônios dos neurônios sensitivos. Alguém ficou com dúvida? Tu pode repetir essa parte de novo, por favor? Tudo ou uma parte específica? Todo o slide. Ok. Na quinta semana, os centros de condrificação, que vão ser o início para formar os ossos, eles vão começar a ser formados. Já na sexta semana, todos esses centros de condrificação já vão formar as cartilagens e todo esqueleto já vai ser formado de cartilagem. E aí, na sétima semana, vai ter o início da ossificação dos ossos longos, que vai ter a formação dos centros primários de ossificação, depois da formação da cartilagem, que na 12ª semana já vai estar presente em todos os ossos longos, que a ossificação endocondrial só ocorre nos ossos longos. Aí vai ter a formação da musculatura associada, que vai acontecer da migração de dermomiótomos, e esses dermomiótomos vão ser derivados dos somitos, que são aquelas bolinhas que ficavam nas costas do bebê. E esses dermomiótomos vão se diferenciar em mioblastos. Aí, já sobre a inervação e o suprimento sanguíneo, vão começar lá na quinta semana, que é quando vai ter a formação do suprimento sanguíneo e a chegada dos nervos, só que primeiro vão chegar os nervos, os axônios dos neurônios motores, e depois
que vão chegar os axônios dos neurônios sensitivos. Inclusive, os vasos sanguíneos, eu até escrevi aqui, vão ser formados pelas células mesenquimais proximais, assim como a cartilagem molde para os ossos. Sim. Aí, os defeitos congênitos, eles vão ter um maior risco de ocorrer entre a quarta e a sexta semana, que é quando vai ter as mudanças mais significativas no desenvolvimento dos membros. E eles podem acontecer por causa de problemas genéticos ou pela ação de teratógenos, que o mais importante para vocês vai ser a talidomida. Aí eu vou começar com a diferença entre amelia e meromelia, que a amelia vai ser a ausência de um ou mais membros, que nem nesse bebezinho aqui do canto, e a meromelia vai ser a ausência de parte de um membro, que vai ter a hemelia e a focomelia. Na hemelia vai ser a ausência de ossos distais, ou seja, o rádio, a ulna, a fíbula e a tíbia. Aí a gente pensa em M, é metade. Se tiver ausência do rádio, por exemplo, ainda vai ter a ulna para completar. Então, por isso esse M na hemelia. Mas também pode ser que aconteça de ter ausência tanto do rádio quanto da ulna, que vai encurtar o membro, só não vai encurtar tanto quanto na focomelia, que é a ausência dos ossos longos proximais, ou seja, o húmero e o fêmur. Aí vai ocorrer um encurtamento maior dos membros, os braços e os pés vão ficar mais juntos ao tronco, porque o húmero e o fêmur são maiores do que o rádio, a ulna, a fíbula e a tíbia. Deu para entender? Deu sim. Aí, a braquidactilia são os dedos curtos, a sindactilia são os dedos fusionados, a polidactilia vão ser os dedos extras, e a ectrodactilia vão ser a mão e o pé bifurcado, e o pé torto congênito é um pé torto congênito. E sobre a luxação do quadril, que é uma displasia do desenvolvimento do quadril mais frequente nas meninas, e ele pode ter duas causas. O subdesenvolvimento do acetábulo, que vai ser o encaixe da cabeça do fêmur com a pelve, vai ser bem aqui, e aí ele não vai deixar a cabeça do fêmur encaixar. Aí vai ter essa luxação do quadril. E esse subdesenvolvimento geralmente ocorre quando o bebê fica na posição sentada, nos meses finais da gravidez. Mas também pode ocorrer por uma herança genética que dá frouxidão articular generalizada, que vai dar uma frouxidão na articulação e vai ter a luxação do quadril. Aí agora umas questões, mas alguém quer perguntar alguma coisa dos slides anteriores? Pode voltar nos slides que tem até falando do pé torto, eu acho. O quê? Esse aí. Isso. Obrigada. É só para anotar o que é que eu falo? Tu pode falar, por favor? Ok. A bractactilia vai ser os dedos curtos, ou seja, eles não cresceram direito. A sindactilia vão ser os dedos fusionados. A polidactilia vão ser os dedos extras. E a ectrodactilia vão ser a mão e o pé bifurcado. E também tem o pé torto congênito. Aí a sindactilia, ela acontece, uma falha na apoptose, é? Sim, é uma falha na apoptose.
Tá bom, obrigada. De nada. Aí é questão 1. A correta sinalização molecular é fundamental para orquestrar o desenvolvimento embrionário. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 1. A crista ectodérmica apical é diferenciada a partir da cobertura ectodérmica de cada broto de membro, por influência do FGF10 produzido pelo mesênquima subjacente. 2. A crista ectodérmica apical induz o crescimento próximo distal dos membros. 3. A zona de atividade e polarização promove a diferenciação da crista ectodérmica apical, a qual corresponde ao principal centro de sinalização para a diferenciação de células mesenquimais nos processos de ossificação dos membros. É correto o que se afirma em 1 e 2. Eu vou comentar, já que estão gravando para ter dois, né? A crista ectodérmica apical é diferenciada a partir da cobertura ectodérmica de cada broto de membro por influência do FGF10, produzido pelo mesênquima subjacente. Tá certo? O FGF10 vai induzir o crescimento da crista ectodérmica apical e essa crista ectodérmica apical vai produzir o FGF8 para ocorrer o crescimento próximo ao distal dos membros, como está dizendo na 2. E a 3, a zona de atividade de polarização promove a diferenciação da crista ectodérmica apical, a qual responde ao principal centro de sinalização para a diferenciação de células mesenquimais nos processos de ossificação dos membros. A zona de atividade de polarização vai induzir o crescimento antero-posterior, que é na região da direção do dedão e contrário da região do dedão. Então, tá errado. Questão 2. O desenvolvimento dos membros envolve uma série de processos, os quais envolvem a formação e separação dos dedos. Nesse contexto, qual processo foi provavelmente afetado nos indivíduos que nascem com sindactilia? Apoptose de membranas interdigitais, formação da crista ectodérmica apical, diferenciação da zona de atividade e polarização, ossificação endocondral ou secreção de fatores de crescimento de fibroblastos. Tá certo, é a A. A apoptose de membranas interdigitais vai ajudar na separação dos dedos, que antes eram os raios digitais, que entre eles tinha a fina membrana de mesênquima frouxo. Aí a crista ectodérmica apical está errada porque ela regula o crescimento próximo distal. A zona de atividade de polarização regula o crescimento antero-posterior. A ossificação endocondrial vai formar os ossos longos e a secreção de fatores de crescimento de fibroblastos, os FGFs, vão controlar o crescimento como um todo, mas não vão separar os dedos. Questão 3. Na imagem a seguir está um homem adulto cujo desenvolvimento dos membros superiores não seguiu o padrão de normalidade. De acordo com o que pode ser observado na imagem, qual defeito congênito está evidente? Amelia, polidactilia, sindactilia, hemimelia ou falcomelia? Tá certo. Alguém ficou com dúvida nessa questão?
que essa questão muita gente confunde hemimelia e focomelia. Vamos falar a diferença de hemimelia e focomelia de novo, por favor. Na focomelia, vai ter a ausência dos ossos proximais, ou seja, o húmero e o fêmur. Na hemimelia, vão ser a ausência dos ossos distais, que vão ser o rádio, a una, a fíbula e a tíbia. Aí, se você for comparar, por exemplo, o tamanho do húmero e do fêmur, eles são maiores que os ossos mais distais. Então, se você comparar essa foto com uma foto de alguém com uma hemimelia com uma hemimelia, você vai ver que os membros, que as mãos vão estar bem mais próximas do tronco do que na hemimelia. E o ombro não vai estar tão bem formado. Ó, dá pra ver que o membro aqui é bem curto e o ombro tá bem pra dentro, não dá pra ver muito bem. Deu certo? Daí a amelia tá errado, porque seria ausência de membros. A polidactilia seria o excesso de dedos. Sindactilia, como na questão anterior, seria os dedos fusionados. E a amelia seria a ausência dos ossos distais, ou proximais. Questão 4. Observe o rapaz apresentado na imagem ao lado. Leia as afirmativas a seguir e analise-as. O rapaz em questão apresenta meromelia, uma vez que é possível perceber que há encurtamento dos membros superiores. 2. Trata-se de um caso de amelia bilateral de membros superiores. Considerando que, a julgar pela imagem, o rapaz tenha encurtamento dos dedos, pode-se dizer que o mesmo apresenta também sindactilia simples. Alguém vai responder? Ok, eu vou comentar ela. É só a 1. O rapaz em questão apresenta meromelia. Sim, porque vai ter o encurtamento dos membros. 2. Trata-se de um caso de amelia bilateral de membros superiores. Não, porque ele ainda tem os membros, então vai ser um caso de meromelia bilateral. 3. Considerando que, a julgar pela imagem, o rapaz tem encurtamento dos dedos, pode-se dizer que o mesmo apresenta também sindactilia simples. Ele até pode ter um encurtamento dos dedos, mas esse encurtamento a gente vai chamar de braquidactilia e não de sindactilia. Deu para entender? Ok. Questão 5. O desenvolvimento embrionário dos membros envolve, é claro, processos moleculares cruciais, sobretudo na organogênese. Contudo, no período fetal, alguns fatores também parecem influenciar a formação adequada dessas estruturas. Assim, o volume apropriado do líquido amniótico para cada fase do desenvolvimento, bem como o posicionamento do feto, são considerados fatores que detêm essa capacidade de influência. Nesse sentido, a posição sentada do feto pode favorecer problemas após o nascimento. Assim, analise as alternativas a seguir. 1. A condição simplificada, sentada, é a principal causa do pé torto congênito. A posição sentada do feto pode prejudicar o desenvolvimento do acetábulo, favorecendo a ocorrência de luxação de quadril, geralmente em período pós-natal. 3. A posição sentada é uma causa importante para a ocorrência de amelia unilateral ou bilateral de membros inferiores.
É a B. A primeira está errada porque a posição sentada vai ser a principal causa de subdesenvolvimento do acetábulo, que pode levar à luxação de quadril. A 2 está certa. E a 3, a posição sentada é uma causa importante para a ocorrência de amelia unilateral e bilateral dos membros? Não. Foi isso, gente. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar agora. Boa semana para vocês também, boa prova.